boa. Grande Vitar. Tá em terras estrangeiras ainda? Tô aqui ainda. Que honra falar com você aí, com toda a Legal. audiência. Que bacana. Legal. Tá escutando bem aí? Tá tudo Perfeito. o som? Aqui tá perfeito. Aí são Que 2 bacana. horas a menos, né, que você comentou comigo. É 17. 5h32 aqui agora. Legal. 17h32. Legal. Então, Que legal, que bacana a gente tá falando aqui com o pessoal e um incentiva o outro. Isso é muito salutar da sua parte, fazer esse tá tipo de interação. Isso. O que a gente vê aqui é trazer dicas, né? Porque todo o processo ele tem um monte de aprendizados, né? E a gente vai trazer para o pessoal aí algumas dicas do que você viveu correndo esse desafio agora em 2025. E eu corri esse desafio aí em 2017. Então sua cabeça tá muito mais fresca, vamos falar assim, do que a minha, né? Tá? Vai ficar gravado, eu vou deixar gravado. E a turma quem quiser ir colocando algumas perguntas, vocês podem colocar aí que eu vou passando pro Mário. Então, primeira coisa, parabéns, né? É um desafio muito bacana da gente participar. Primeiro, nós vamos contar um pouquinho do que isso é, do que significa, mas assim, só de estar aí já é uma coisa muito fantástica, né? É uma gratidão, é uma bênção muito grande e a gente tem que ser grato, a gente até conversou sobre isso. E tem uma série de coisas envolvidas. Então eu queria reforçar meus parabéns para você por ter conquistado mais um desafio, que esse não é o primeiro que a gente faz juntos, né? Teve o desafio do Open e teve Berlim, então, fora as outras coisas, mas assim, de coisas grandiosas que aparecem muito, já tivemos essas 2 e vamos ter mais. Então, novamente, parabéns e quero te passar a palavra aí. Conta pra gente um pouquinho de coisa aí, que eu vou começando a fazer perguntas. Perfeito, Vitar. Eu, antes de mais nada, mais uma vez, agradeço você pelo honroso convite de estar nesse momento aqui na live, compartilhando com todos aqueles, sejam os nossos colegas de assessoria esportiva, que é capitaneado gentilmente por você, com os seus ensinamentos, as suas dicas e etc. Mas também para aqueles que estão por vir e que também sonham em fazer esse desafio. Sim. Como você mesmo disse, há sempre uma programação. Isso não foi da noite para o dia. Perfeito. Desde a inscrição e tudo mais. Esse é um sonho, eu acho que fazer algo que mexa com a gente de forma a nos desafiar, não só do ponto de vista físico, mas emocional, emocional, do ponto de vista, de planejamento, né? de planejamentos. Eu vou te cortando às vezes um pouco. Eu queria que você me contasse como é que você fez a sua inscrição. Se foi por agência? Ou se foi no site? Não, foi por agência. Mesmo porque quando eu optei em fazer, foi em março de 2024, ou seja, quase um ano antes da prova, né? E porque as inscrições se encerram muito rapidamente. 5 minutos, eu acho que foi esse ano. E eu não tinha tempo para ficar também, devido à minha atividade laboral, de ficar na internet tentando, de repente, talvez ia ficar frustrado eu ficando o tempo todo full time para adquirir a vaga e depois não conseguir. Então eu já fui direto para a assessoria. Foi uma comodidade da minha parte. E foi muito bom. Muito bom. E foi muito interessante, porque eles dão todo o suporte do ponto de vista de hotel, do ponto de vista de informações, um e-book, eles encaminham para nós na véspera da prova, aquelas coisas de aceitação de agência, que é muito legal. Já captem essa dica aí. Primeira dica, então, aliás, tem 2 embutidas, né? As inscrições acabam muito, muito rapidamente, ainda mais com a demanda que a gente está tendo por corrida agora, graças a Deus por isso. E segunda dica muitas vezes você contratar uma agência de viagem, às vezes a diferença de custo não vai ser tão alta e você vai estar resguardado, garantido e com mais informações, né? Beleza. Então,
Eu acho que essa é uma informação importante. E depois, evidentemente, é um planejamento de quem lhe assessora. Sim, Eu acho que é muito importante a gente ter uma assessoria, sempre buscar pessoas que já passaram por isso, que tenha formação, que tenha experiência para que nos suporte e dê as oportunidades para a gente perfeito, crescer junto. Então, perfeito. evidentemente que aqui surge a Ares, né, no nome do mestre Guitar, Obrigado. entra a questão de suporte nutricional, o envolvimento da família de fundamental importância, Perfeito. porque há um desgaste muito grande, a limitação da parte social, Sim, especialmente nos finais de semana. sim, Chegou no finalzinho, nós tínhamos quase 5 treinos por semana, então, aham. na fase de lapidação, de polimento, e É mais realmente volumosa, isso exige. né? Na verdade, a fase de Isso, pico ali mais volumosa, a gente colocou isso. exatamente, isso exige muito. Então, se não há um envolvimento aí nutricional, da sua assessoria esportiva, Sim, da sua fisioterapeuta também, para dar algum suporte na parte muscular, o seu personal trainer, numa academia, para que você não tenha lesões desse volume grandioso, eu acho que os resultados são mais sim, fáceis de serem colhidos de forma perfeito, exitosa. Eu não tive perfeito. eu saí de uma maratona de Berlim de setembro e tive só 3 meses para treinar por esse volume, que é os 78 quilômetros do doping. Sim, Então, de beleza. forma assim, que não tive nenhuma lesão, nenhum desconforto, nenhuma cãibra, Importante. absolutamente nada, porque eu acho que eu me cerquei dessas Sim, pessoas que dão todo esse perfeito. arcabouço, essa espinha dorsal para a gente trabalhar bem. Então, reforçando isso aí, pessoal, então vou. O Mário vai falando ali, eu vou trazendo para vocês então, algumas coisas. Então, ó, importantíssimo, não a assessoria esportiva, de preferência, tá? Uma assessoria esportiva que, preferencialmente, a pessoa já tenha vivido aquilo lá, tá? Então, no caso da Ares, eu já passei por esse desafio, eu já tive na Disney 2 vezes, uma vez eu corri a maratona e outra eu fiz o desafio. Então, se for possível, você escolher um treinador desse quilate aí, ele vai te ajudar, ele vai ter a teoria e a prática. Isso é muito importante e nós, inclusive, falamos sobre isso numa palestra de alto rendimento. Nós tratamos sobre isso, eu e o Mário. Eu tive o prazer de ser convidado por ele. Segundo, é uma equipe multidisciplinar. Então, além de mim, outras pessoas trabalharam junto com o Mário para que ele tivesse isso. Então, teve nutricionista, fisioterapeuta, personal e essa questão aí do apoio quase que restrito. Eu sei que uma hora tem uma reclamação da família, mas é um apoio praticamente restrito da família, porque não é porque o atleta vai estar cansado, é porque ele vai ter que deixar de fazer determinadas coisas para treinar. Vamos contar para a turma agora aqui, vamos passar para a parte que interessa. Como é que funciona esse desafio aí? Você trouxe suas medalhas? Trouxe, Ou não? eu trouxe aqui, aos Então poucos vai nós vamos lá. apresentando, mas já que você falou, ó, Então, olha lá. então Ó. Então, o que, primeiro, porque quinta-feira, não é? quinta-feira são 5 quilômetros, 5. Você né? mostra a sua, eu vou mostrar a minha aqui de Olha, essa aqui é desse ano, 2017, ó. 2025. Medalhas, olha, Ó, pessoal, é quase o tamanho de uma palma da mão. É gigantesca, 2017. pesada. É, Essa sua melhor, você sabe por quê? Eles evoluíram, inclusive, nisso. e O tipo do metal que eles colocaram, isso aqui, esse meu enferruja, pô, e o Sassu ainda tem movimento. ainda tem movimento aqui. Pronto, essa Sim. é da Quinta-feira. quinta-feira. Na Isso. sexta-feira são 10 quilômetros. Sexta-feira, 10. Deixa eu caçar meu E 10 aí aqui. Vai foi lá. essa aqui. Bom, só recapitulando, então 5 quilômetros é o Pluto, Isso. é a corrida do Pluto, o Boa. Tipendeiro, que é o Boa. tic-teco, que eles, né, que aqui também ela movimenta assim. Ótimo. Olha, pra você ver, na minha época foi da Mini, ó. O 10. Ah, foi da... Foi da Legal, Mini. eles Legal. mudaram. Essa aqui Vamos lá. então é na sexta-feira. No sábado é Sexta-feira. a maratona do Donald Duck da Daisy Duck, que é o Pato Donald e a Isso, Daisy é Duck. a meia, É né? a A meia. Ralph. É isso, Ralph. Então, Essa aqui, tá aqui, ó. ela também tem uma vibraçãozinha óssea, bem estilosa É, também. mas eles melhoraram. A Disney consegue pegar um negócio que é bom e ainda melhorar, né? Esse é o Esse aqui é padrão o. Que é o Disney, né? De encantamento mesmo. E a medalha não é por exatamente. menos. No sábado, dia, portanto, aí é a maratona propriamente dita, No que aí domingo, é né? da Domingo a Minnie e maratona. do Mickey. Já o Isso. sábado, desculpa, domingo, perdão. O sábado, só para explicar pro pessoal.
o cara vai lá, faz. Você pode optar só pela corrida de 5, 5 e 10. Aí tem o desafio do Pateta. O desafio do Pateta ele termina aqui no 21, certo? Não, Então a gente. não, na verdade, É, o desafio do Pateta é a 21 e 42. O desafio do Peraí. Pateta. O desafio do Dunga é tudo. 5, 10, 21 e 42. Não, aqui, ó. Quem, Aqui, ó. O Goofy é o 21. Quando você para no 21, é o desafio do Pateta, é o Goofy. Não, o que acontece é o seguinte. Então, Mudaram? O Goofy, mudaram. É quem faz o 21 e 42. Esse é o desafio do Pateta. E o desafio do Dunga é quem fez os 5 e os 10 antes também. Tá, beleza. Depois vamos checar isso. Mas pra mim, assim, é igual o caso da Adriana, por exemplo, né? Ela queria correr até o 21. Então, quem corre até o 21 faz o Goof Challenge, que é o desafio do Goof. Tanto que tá escrito na medalha aqui diferente. Mas tanto tem que escrito 39. No último dia, você só pega as medalhas do challenge, seja quem fez o Pateta ou quem fez o doping, só no último dia. Então é quem fez o 21 e 42. Ah, tá, é o final beleza. de semana. Beleza, Quem fez então os foi o que eu falei. Então você tá mais fresco que eu, você vai estar. Então aí a gente vai aqui, e soma as duas, né? E aí esse é o do doping, que é todo, né? Isso, que é todo, é igual eu falei. Assim. Só vão melhorando aqui a medalha. Foi essa que eu peguei. Essa que você pegou, pô, chique demais. Olha aí, cabe na mão. Olha o tanto que é gigante a medalha. Muito legal. Muito legal. Eles melhoraram muito. Enfim. Conta pra gente o horário das largadas. E vocês estão vendo que ele tá de blusa lá. Então, quando a gente sai aqui do Brasil para ir para lá, usualmente essa época do ano lá tá frio. Quando eu fui também estava mais ou menos nessa média de temperatura aí que você pegou. Conta pra gente como é que funciona aí essa largada. Olha, assim, tudo é por ondas. A largada, todos os dias, exceto a maratona, foram às 5 da manhã e a maratona às 4h30. A primeira onda da maratona às 4h30. Agora, tudo muito pontual, tudo muito rigoroso. Pra vocês terem noção, da maratona, a meia eu não vou lembrar de cor, mas da maratona, da primeira onda até a última, passa mais de hora, né? Você fica às vezes 1 hora lá esperando nas suas Quem tá largando mais atrás, então a 4h30 é primeiro horário. Quem tá largando mais atrás vai demorar mais tempo. E aí, vamos supor, você está inscrito de acordo com a sua ficha de inscrição, com o seu eventual tempo. Você tem que provar isso lá, você tem que provar para poder fazer a inscrição. Exatamente. E aí, de repente, você está, hipoteticamente, você está no curral C. Só que você fala, vou sair logo de cara. Só que pela quantidade de gente, tem o C1, larga, depois C2, depois C3. Então, assim, você acha que já vai sair logo de cara, mas ainda tem mais 3 antes de você. Então você fica naquele frio danado, aguardando a sua onda. Mas então, pessoal, tudo flui. Mais essa dica, então, ó. Precisa de dormir cedo, tá? Pelo menos a gente acredita nisso. Tem gente que passa virado, não é o nosso caso. Mas o sujeito tem que ter o horário dele de dormir e acordar. Normalmente a gente acorda de noite para ir para largada. E tá frio, tá? Bem frio pro nosso padrão. E isso a gente demanda estar vestido adequadamente, correto? Então vamos pensar nisso. Vai largar 5 horas da manhã. Por que vai largar tão cedo? Gente, porque o parque funciona depois. Vida normal, tá? E o negócio é muito lindo. Mas vamos conversar desse negócio da roupa e depois eu quero entrar contigo, porque nós vamos falar como é que funciona. Eu chego até a arrepiar agora de lembrar. Você vai também. Quando você começa a correr, gente, que você entra dentro dos parques, e os parques, aquilo lá tá ligado às outras. Mas não vamos falar disso agora, não. Vamos contar pro povo qual que é a estratégia de investimento aí que você usou. Bom, eu fiz um estudo, evidentemente, para ter uma noção de como que seria o clima aqui, lógico. E esse ano, a Flórida está passando por um clima mais frio nos últimos 10 anos. Para você ter ideia, na próxima semana vai nevar aqui na Flórida, na região norte. Então, você imagina o frio que foi agora na quinta-feira passada com relação aos 5 quilômetros. Principalmente para então, assim, brasileiro, né? Porque a gente não está assim nessa... Você não está acostumado. Eu treino com 40 graus na região amazônica, de onde eu estou. Né? Umidade alta. Digamos assim, é verão o ano inteiro. Então, assim, eu trouxe roupa, trouxe luva, trouxe gorro, trouxe segunda pele.
Então isso me ajudou demais, ajudou muito. Tive capa, na maratona de Berlim eu recebi, eu trouxe, Isso, sim, então o poncho, sim. isso foi de grande relevância para mim, para Quando a ficar gente conversou, você antes. falou, não, já, o esquema, quando eu troquei essa ideia com o Mark, né? Foi Aí ele ótimo. falou, não, tá tudo certinho, isso que você já me orientou, eu já fiz as Não, minhas pesquisas aqui, já tô não dá organizado. nem para pensar, não, eu vou aquecer um pouquinho, porque não tem esse Bom, tempo de você não tem como. Você e é fica todo lotado. agasalhado. Isso. Se você não fizer isso, você se prejudica Isso. depois. Manta térmica, alguém comentou ali, isso mesmo. Fabiano, muito bem. Essa manta térmica, não só que eles distribuem, mas no primeiro dia você não recebeu ainda, você só recebe em todos os finais de prova. Então eu já fui no primeiro dia, foi o dia mais frio, sensação térmica de 0 graus, estava 3 graus no termômetro, sensação de Tinha zero. Isso foi o cafezinho lá primeiro. disponível, né, na largada? Na Não, minha não, você época tem que tinha. comprar. O americano não dá nada, você tem que comprar tudo, Não, na né? minha Então época tinha lá os tinha um trucks. cafezinho, tinha uns donuts aí. Eles ficaram mais pão duro, então. É, eles não distribuíram isso não. No final, sim, um boxzinho com as Aham, proteínas, aham. banana, né, o Gatorade, que na verdade é o Powerade, que eles usam É, muito, né? Esse dia, então, nós tivemos, os climas foram variados ao longo sim. das corridas. No primeiro dia, frio intenso. No segundo dia, mais ameno, nos 10K. Nos 21K, choveu. Então, assim, felizmente, trouxe capa de chuva. Sempre eu levo também no bolso Essa é a eu uso dica aquela também. Mais essa camisa dica, de, pessoal. porque poderia chover ao longo do trajeto, então chuva com frio e vento, para mim, no caso que eu não estou acostumado, Dois. acho que nós brasileiros, É, a gente ia sofrer muito. Eu via pessoas, como é que fala, tremendo, shaking tremendo. your Sim. body all the time, É, porque é. porque não resiste, não resiste. E isso A diminui gente não tá. performance, É, né? é. Sim, concordo. Então, Então, essa a é uma dica dica é, muito muitas quente. vezes, o que que a gente conversou? Você não coloca uma blusa grossa quente, não. Você coloca uma fina, coloca uma segunda, às vezes uma terceira, e deixa a capa de chuva ali como uma segurança. E não precisa ser É, capa de foi... chuva requintada, não. Muitas vezes, Não, o não, que eu não. faço? Eu É, levo aquelas fininhas de plástico e deixo ela guardadinha ali. Se precisar, use. Se não precisar, é um peso muito leve que não, não você vai te causar despreza. transtorno. Exatamente. É isso que é a dica que eu acho que é fundamental. No dia da maratona, estava uma sensação também de 1 grau. Então, assim, no começo, e você tem. Então, você falou de acordar. Acordava 1 hora da manhã para É, tomar o café da manhã no sim, quarto, porque no você no quarto. hotel. No- No hotel não está disponível o Normalmente breakfast não. para você, É, não. Então você tem que levar algumas coisas sim, que eu já estava habituado com a minha rotina no Brasil sim. de me alimentar. Então eu trouxe digamos assim, essa Uhum. minha a perspectiva de alimentação para cá e levava a minha palatinose com aguinha para tomar meia hora, Perfeito, 40 minutos antes da minha perfeito. largada, da minha Gente, onda. vocês não têm noção da importância dessa dica aqui que o Mário acabou de falar. Então, ó, comida que você está acostumado, se você puder, você carrega ou já estuda onde que você vai comprar lá. E a segunda dica é essa aguinha com palatinose, aliança largada, porque demora muito. Até o momento que você comeu, que você transitou, que você chegou na largada, que você vai largar, porque Você se já a queimou largada é isso aí um 5 pouquinho. horas, se a largada é 5 horas, você não vai fazer isso 4h30. Você fez isso com antecedência. Não, Então, dica preciosa, importante. Então, mais duas dicas aí: e, vestimenta e a parte da comida. e isso que você falou, Vitor, assim, a gente acordava 1 hora, né, no caso, eu acordava 1 hora, acredito que a maioria dos atletas também, mas para pegar o ônibus 3 horas do hotel para a largada, que era mais ou menos uns 20 minutos do hotel da Disney, eu fiquei no hotel Sim, da Disney, um dos vários hotéis, que gastava mais ou menos 20 minutos. Aí você andava mais uns 5 minutos para chegar ali sim, na dispersão e tudo mais, só que você chegava com 1 hora de antecedência. Só sim. que a largada oficial, digamos, eu chegava às 4 horas da manhã, 15 para as 4, 20 para as 4. A largada oficial era às 5. Só Isso. que a sua onda era 5h45, 5h40. Então Aham. você ficava esse tempo todinho lá, no frio, na chuva e tudo mais, e o corpo, pelo metabolismo, consumindo tudo isso para manter a temperatura. Então há um E desgaste mais metabólico ansiedade. também. Então, tipo, isso que você está falando aí é fantástico. Para a pessoa que vai ter um pouquinho de percepção aí, ó, são dicas
preciosas. Outra coisa que foi falado, eu também, quando eu fui, eu tive a oportunidade de ficar no hotel da Disney, do complexo. E é muito bacana porque o ônibus do próprio complexo, você investe um pouquinho mais, mas isso aí é um investimento de qualidade. Quem puder fazer, aconselho que faça. O hotel do complexo te leva muito próximo da largada, porque de veículo você não chega no mesmo lugar, tá? Então o ônibus te leva do seu hotel até lá e depois, terminando, os ônibus, quando eu fui também muito tranquilos, era um ônibus atrás do outro, enchia um e ia pro hotel, enchia o outro e ia pro hotel. Isso ajuda demais. Eu acho que é um privilégio muito grande, porque tem uma acessibilidade que pessoas que se chegar com carro não teria. Não teria. Então, eu acho que isso é muito valioso. Pra gente não. É muita história para contar, né? Mas pra gente não delongar demais, conta pro pessoal aí. A gente corre, galera. Então, a largada normalmente tem fogos, tem muita coisa ali. Os personagens estão no circuito, né? Isso é muito legal, porque você tá correndo lá, você tem o personagem, você tem a animação. E a gente corre, em alguns momentos, a gente corre dentro dos parques. E eu queria que você contasse, como está mais vivo aí, qual que é a emoção, assim, não dá uma coisa que a gente até chora, né? Eu chorei. Realmente é muito legal, porque é diferente de qualquer tipo de corrida que nós estamos acostumados. As maratonas, meia maratonas, não importa a rodagem que a pessoa faça, ela tem um começo e fim, às vezes de uma forma muito linear, muito corriqueira. E na Disney não, tem todo um encanto a cada 2 quilômetros, a cada 3 quilômetros, seja com personagens, com sons, com gelo seco, com carros de som. Então sempre tem uma inovação. Postos de água, de Gatorade, de banana. Iluminação, né? Na hora que eles colocam iluminação com som, você passa ali. Não. E quem quiser, quem tá nem aí pro tempo, o cara, algumas vezes eu parava e tirava foto com o personagem, é muito legal. Não, eu acho que isso aqui é o interessante, porque os 5 e os 10 quilômetros, como foi a sua orientação para mim, e agora eu falo também publicamente, é a gente fazer um passeio. Não interessa tempo, porque a grande prova, o grande X da questão é a maratona no domingo. Esse aqui realmente é o pesado, é a meia. Não que as outras sejam desprezíveis, não é isso. Mas você vai parando, você vai curtindo o ambiente, você está dentro de um parque. Todas as largadas são dentro do Epcot. Todas as largadas e as chegadas também. Então, os 5 você faz só ao redor do Epcot. Os 10 você já sai, já sai na estrada ao redor da Epcot. Já meia maratona, não. Você já entra um pouquinho já dentro do Hollywood, da Disney Hollywood. Isso. Entra mesmo, pessoal. A gente entra lá dentro, as pessoas, o staff, as pessoas estão lá dentro. Batendo palma. Vibrando. E a luz ligada, porque tá de noite ainda, né? É de madrugada. E o parque tá com som, tá com as luzes, tá com todo o envolvimento, te dando os parabéns, você vai vencer, é um incentivo do começo ao fim. Na maratona, para você ter ideia, teve mais ou menos 1 quilômetro que eu cravei no relógio, você fica só ao som do Star Wars, como se fosse a guerra do Star Wars. É incrível, sai no gelo seco, as vozes, tinha o Darth Vader lá como o grande vilão. Não, incrível. É uma experiência assim, né, como diz, nós não somos novinhos nem somos velhos, mas e a gente curte igual criança, a gente curte. Eu acho que todo mundo foi criança um dia, né, e a gente rememora tudo isso. E a correndo, né? A corrida é um negócio fantástico. Eu acho que nesse momento da maratona, onde é a grande prova para nós dessa grande magia de uma prova de endurance, onde você pensa tudo, você sofre, você se emociona. Acho que todo mundo que faz uma maratona sabe o que passa na cabeça, mas eu também quis curtir de uma forma muito gostosa. Então, quando eu entrei no parque do Hollywood, da Disney Hollywood, eu pensei, eu estou diante de um parque temático e a única maratona do mundo onde eu posso entrar numa montanha-russa no meio da maratona. Por que eu não vou curtir isso? Eu não estou preocupado com o tempo. Eu treinei, eu vou chegar. Eu estou atrás de tempo, eu não sou atleta, eu não sou atleta amador. Eu parei, gravei o meu relógio, curti a montanha-russa
tinha 15 minutos de espera só. É porque você está passando por lá na hora que está abrindo o parque. Então eu tive esse privilégio de estar um pouquinho na frente. Ainda não tive uma fila de espera, porque o parque abre antes para quem está para quem No evento, está né? no complexo da Disney. No complexo, no evento. As pessoas chegam meia hora mais cedo. Então eu não peguei fila, curti a montanha-russa e falei, cara, eu fiz uma maratona e ainda curti uma montanha-russa. Pois Então, é. isso é legal demais, isso é fantástico. É muito legal, a emoção muito, muito, muito grande mesmo. Igual eu comentei, é bacana que você tá com isso muito à flor da pele. Pra gente não delongar demais, a gente tinha até comentado sobre isso, de não ficar muito tempo. Conta pra gente um pouquinho aí da questão do processo dos treinos. Eu queria que você falasse de um momento muito específico, né? Porque a gente vinha com 3 treinos, depois de Berlim a gente deu uma descansada, né? E aí você já tinha falado para mim, olha, eu vou querer fazer Disney. Eu falei, sem pretensão de tempo, tá. Mas o que eu te disse? Nós vamos ter que fazer volume pro seu corpo chegar lá, pra você estar acostumado com volume e não sofrer. Então a gente tinha lá os 3 dias, ficamos com 3 dias na semana por um tempo, você manteve a musculação, né? Aí depois nós pulamos para 4 e teve uma hora que eu falei para você, olha, agora vai engrossar um pouquinho, só pra gente ter absoluta tranquilidade que vai chegar na hora lá, você vai se sentir confiante. E aí eu queria que você comentasse com a turma o que foi, assim, não sei se você vai lembrar com as palavras exatas, né? O que foi que você falou para mim e o que foi que eu te disse na hora que o negócio apertou mesmo? Eu acho que chegou a hora que a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui com esses treinos? Será que vai valer a pena? Porque as rodagens, por exemplo, no meu caso, eram quinta, sexta e sábado. 3 dias consecutivos, onde era 17, 20, 27 quilômetros, né, seguidos. Isso foi durante 3 semanas, mais ou menos. Então, quando eu pensei assim, rapaz, que bom que eu já estou com 3 semanas que antecede a prova, eu acho que só vai ser essa e vai ter um polimento e não vai ter. De repente, na outra semana, tinha de novo uma rodagem maior. E na terceira semana ainda, de novo, eu falei, nossa, se tiver mais uma, eu não vou aguentar. E eu fui muito cirúrgico nos meus treinos. Eu faltei um treino em outubro e um treino em novembro e fiz todos de dezembro. Então, assim, eu tive uma margem de 95, 97% dos treinos inclusos. Isso me deu também uma segurança em termos muscular e de memória do ponto de vista emocional de fazer uma rodagem dessa. Mas é desgastante porque o meu estado é muito quente. Eu moro em Boa Vista, acima da linha do Equador, no hemisfério norte, na região amazônica. Então, de forma que isso exige muito do corpo. Então, eu não podia fazer os treinos de manhã cedo, numa sexta-feira, porque eu trabalho. E a rodagem é muito grande. Então, eu tinha que fazer o treino sexta-noite. E para não fazer o sábado de manhã, porque eu tinha que dar um descanso, eu fazia sábado à noite, para dar 24 horas mais ou menos. Então, o desgaste desse período vespertino para fazer o treino, no meu caso especial, tinha essa questão climática muito pesada. Então, tinha um desgaste muito grande. Por isso que eu falo que o envolvimento da família é legal, porque eu não tinha parceiro para correr comigo nos horários que eu poderia. Então, é a família, a esposa, dando o Gatorade, dando água geladinha no determinados circuitos, você fazendo. Então, isso é interessante, mas às vezes... Parceiros ou parceiras, né? Ouçam isso, por favor. Participem. E quem puder correr junto, também corre junto. É verdade, mas nem sempre as pessoas, né, podem no horário que você pode, mas uma coisa que eu vejo muito aí na Ares e vejo na assessoria que você brilhantemente nos conduz, é essa interatividade, essa maneira de agregar para potencializar. Eu vi muito isso aqui com a equipe do Jeff Galloway, onde as pessoas tinham os beepers, eles caminhavam, eles fazem uma maratona em 5 horas, porque eles, a cada 30 segundos eles caminham, depois eles correm uma milha correndo, depois descansa 30 segundos, que é o modelo dele, que ele desenvolveu e tudo mais. E acho muito bacana. E um pelotão, cada pelote, assim, incrível, você vai passando. Pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, e você fala, pessoas estão caminhando, mas não importa, as pessoas vão conquistar essa maratona. Exatamente. Mas sempre de grupo, sempre um batendo palma, vamos lá, um insistindo.
E eu acho que quando a gente fala de assessoria, é isso, não é só para nos informar, é para nos agregar, para nós compartilharmos. Porque o Perfeito. sucesso de um é sucesso de outro. Perfeito. Isso é que é bonito, a gente Exatamente. se acender na Exatamente. totalidade. Exatamente. Então, mais esse recado, mais essa dica aí de estarmos juntos, poder, se for possível, treinar junto, não é possível apoiar quem está ali fazendo treino. E lembrar que o Mário citou aí da questão dos momentos dele, dos treinos dele e como a gente arquitetou isso. Importante. Princípio da individualidade, falo isso demais. Ele é o princípio da educação física e do ser humano e da saúde, né? Falando com o médico, um doutor não só em nome de ser doutor, mas em título também. Eu respeitei a demanda dele. Isso é muito importante. Então as pessoas não podem ser, poderiam pensar assim, gente, será que eu vou ter que correr tudo isso? Não. Depende, é o seu caso. No seu caso, vai ser usada uma determinada estratégia. E às vezes parecida com essa, às vezes diferente. Então, vai depender. Tem gente que prefere, vou correr domingo. Não, domingo eu quero estar com a minha família. Então, tudo é muito individual e tem que ser planejado e apoiado para que funcione muito bem. Mais alguma coisa, Mário, que você queira acrescentar aí que eu deixei? Eu acho que eu fiz umas anotações pontuais aqui quando foi dando meu brainstorm antes do nosso encontro hoje, Sim. mas eu acho que a gente falou aqui de algumas coisas, mas o que eu acho importante a gente falar dos nossos equipamentos, né? Você ter um tênis, eu trouxe 3 tênis. Boa. Eu acho que isso é importante. A roupa de frio, a luva, as minhas mãos congelavam. Eu corri com o celular para filmar, para registrar. Eu acho que cada prova tem a sua peculiaridade de momentos, de personagens, de parques que você não passou ainda. Enfim, isso é legal, bater uma foto. A mão ficava dura, com vasoconstrição, ficava congelada. A planta do meu pé no dia da maratona só foi, entre aspas, descongelar depois do quilômetro 17. Eu corri com uma manta, com cobertor, a maratona inteira. Eu só fui desprezá-la quando eu estava no quilômetro 40. Então, eu achei que eu fosse aquecer, eu vi e falei, às 7 horas da manhã vai nascer o sol nasceu 7h30. Então vai ser tranquilo, mas engano. E sempre muito frio, então eu parecia uma capa de super-homem. Então tá todo mundo fantasiado. Você não tem que achar que eu tô feio, eu tô desengonçado. Não, isso é pro seu conforto. Sim. Então eu acho que isso é importante. Hidratação plena, a sua roupa confortável, você não vai... Todo mundo fala isso, mas tem pessoas que deixam para treinar a sua roupa, compor a roupa customizada na nariz. Eu vou usar ela. Se você não fez isso antes, acho que não é legal arriscar. Sim. Então, essa questão do tênis e da luva, no caso, eu fiz antes a nutrição dos géis. E eu fiz uma estratégia muito legal, que foi no dia da meia. Eu fiz crioterapia e fiz também um tratamento com, chama Red Light Therapy, e também pós-maratona. Eu acho que isso fez com que os benefícios que a gente sabe da crioterapia é que você entra numa câmera, parece um freezer, você entra dentro do congelador de casa, como se fosse uma geladeirona grande, e tem mais ou menos ali 102 a 107 graus negativos. Então, assim, isso diminui a inflamação, melhora depois, tem vasoconstrição, mas depois faz a vasodilatação, diminui o inchaço, melhora a recuperação muscular. Eu fiz isso na meia e pós-maratona. Assim, foi sensacional, foi extraordinário essa medida que eu fiz, que eu recomendo para quem puder, seja fazendo um desafio, ou seja em outra maratona também, se tiver essa viabilidade de recurso, eu acho isso muito salutar também. E eu acho que é isso, né? Eu procurei dormir cedo, porque você tem que acordar 1h da manhã, 1h30. Eu acordava 1h15, para ser bem preciso no meu celular, para fazer tudo, para você se aprontar, ter a sua dinâmica de banho, a dinâmica intestinal, para quem tem a sensibilidade ou não dos seus movimentos. A vantagem, só te cortando mais uma vez um tiquinho, a vantagem que para nós, quando a gente vai para aí, vamos supor que são 8, lá são
18, então são 6 horas. Então aí, a gente acordar 1 hora lá, na verdade, para cá, para nós, é como se para Goiás aqui, né? Porque eu acho que Boa Vista lá, acho que tem a diferença. É 1 hora a Mas menos. enfim, 1 hora a menos, né? Então eu ir daqui para aí, eu tenho 2 horas de ganho, né? Então, O, na o, minha rotina eu acabo ganhando, porque o, aparentemente eu tô acordando muito de madrugada, mas se eu tô acostumado a acordar às 4 aqui, na minha casa, aí eu acordo às 2 de boa. Então, pra mim, eu tive essa vantagem, sabe? eu acho que essa é uma vantagem, eu digamos assim, depende relativa, porque se a pessoa chegou na véspera da prova, de repente ela vai ter que acordar mais cedo, né? Ela ganha, mas o corpo, o ciclo circadiano, você tem a ansiedade da prova, tem a Sim. sua questão alimentar, então de Aham. repente você pode, por isso que é importante você chegar uns dias antes, se possível, para essa questão da adaptabilidade, seja do clima. Eu teve um último longão aqui que o mestre me passou, eu tive que correr 21 quilômetros no sábado. Aonde eu vou correr? Como que vai ser a minha logística? Né? A maioria dos hotéis não tem aquela, tem a estrutura ao redor, que isso é fantástico, mas eu tive esse privilégio. Então deu para correr tranquilo. Mas se você não tem esse privilégio, como é que você vai fazer Sim. isso? Está numa rua movimentada, às vezes não tem academia e tudo mais. Então, para correr os 21 foi tranquilo, o clima é sensacional. Então, você já vai aclimatando tudo isso também. Perfeito. Então, eu acho que isso é importante. Beleza. Alguém quer aproveitar o momento para colocar alguma pergunta específica? Ou é É, isso mesmo? eu acabo não vendo aqui as pessoas que estão participando, mas agradeço aqui as pessoas que lotaram, a simpatia de pessoa, nada de monstro, todo mundo é capaz, todo mundo se pôr isso como meta, saindo da sua zona de conforto, não há nada impossível quando Tem a uma gente... pergunta aí, se o mental foi mais exigido do que uma maratona ou mais tranquilo? Eu acho que é, eu, é, eu diria que talvez mais, porque ele não envolve só um dia, ele envolveu 4 dias. Eu estou falando de provas. Sim, E esses dias você põe à baila justamente a questão do frio e da chuva, em que a gente não está preparado. Então a gente sai da nossa zona de conforto, né? Um local diferente, a língua diferente, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, eu acho que esse mental, eu acho que vale a pena para quaisquer desafios. Para a maratona, sim, mas para um desafio desse de uma rodagem, eu acho que é de fundamental importância você também se preparar para isso. Como o Bitar sabe, eu também apregou muito isso, eu acho que não é só o físico, a vida, nós, como seres humanos, então, também quando a gente vai se pôr à prova, a gente tem sim, que pensar na parte mental, na parte espiritual, na parte metabólica. sim, Todo esse contexto, ele tem que estar, digamos assim, o mais afiado nesse diapasão musical aí, para que as coisas saiam bem. perfeito. Porque você pode ter as intempéries do tempo, intempéries do que você se alimentou e alguma coisa. Eu não tive, graças a Deus, nenhum contratempo que eu planejei, mas o tempo está fora do meu controle. Então Exatamente. você tem que ter, aí você pensa na respiração, pensa no seu, tudo que você fez. Olha, eu tenho que encarar isso aqui, não tem alternativa para todo mundo aqui. Eu também vim aqui, para me desafiar. Isso aqui também é um desafio. Então, quando a gente sai dessa Claro, zona cinzenta, a gente mexe com a gente e você está preparado. perfeito. Acreditando, eu falei, todas as pessoas que te deram condições para chegar aqui, você consegue. É muito legal. Assim, aproveitando essa fala sua, não sei se é arrematando, mas aproveitando isso aí, lembrando que não é só físico, de forma alguma, mas o físico está muito envolvido, a pessoa tem que se preparar fisicamente. Não é só mental, porque tem uns papos de coach aí que os caras ficam só falando, eu penso e logo realizo. Não é? Então tem a parte. E uma coisa que você falou aí que a gente às vezes não é que esquece, né? A gente não cita, mas é muito espiritual. Independente da religião que a pessoa professe, siga, é muito essa coisa do estado de espírito, espiritual, muito disso, de você chegar. Pô, tava frio. Se você é um cara mal-humorado, você já ia falar, porra,
que porcaria, já não vou correr legal, porque tá frio, porque minha mão tá congelando, porque meu pé é isso. E aquilo já vai te gerando uma série de coisas. Não vou nem ficar falando de elementos bioquímicos aí, não, porque não é o fato. Mas assim, vai te gerando um monte de coisa no teu corpo e na sua mente que na hora que você for viver o momento você não vai viver. Muito É, bom. Isso aí. eu acho que isso aí é essa blindagem. Eu sempre costumo dizer, a gente tem que ter a nossa caixinha de primeiros socorros do ponto de vista espiritual e emocional. Porque se a gente está, pelo menos com uma informação, ou se a gente também trabalhou nisso, é a hora de você abrir a sua caixinha mental ali dos primeiros socorros da parte espiritual, seja com o seu mantra, seja com a sua oração, seja com a sua fé, não importa a sua Perfeito. cor religiosa, onde você tem isso para te potencializar. E você ou lendo um livro, ou você se certificou de filmes que você assistiu e tudo mais. Eu gosto muito disso. Então, para esse desafio, especialmente falando, eu deixo aqui uma recomendação de um livro do Tim Grover, que foi o treinador de grandes celebridades, por exemplo, no basquete, por exemplo, do Michael Jordan, do D1, do ex-jogador do Miami Heat, e também do Kobe Bryant. Ele chama Tim Grover e chama Relentless, que significa implacável. Eu tive o privilégio de ler esse livro e esse livro me fortaleceu muito, porque Legal. a gente pega essas dicas de pessoas que passaram por alta performance e que a gente acaba sendo blindado para esses contratempos que possam vir a ter no meio do caminho. Perfeito, perfeito. Te agradeço demais a participação, muito legal. Eu acho que esse insight nosso aí, essa sacada, vamos fazer a live, não é nem por nossa causa, é para as pessoas poderem depois, vou usar um termo que você gosta de usar, saborear, poder perceber um pouco do que você viveu aí agora, acabou de viver, do que eu vivi lá em 2017. E vamos ter mais coisa para contar em breve aí, pessoal. Se Deus quiser, tem mais coisa para acontecer. E vamos fazer acontecer na nossa vida. Ok? É isso aí. Maravilha, Vitar. Foi sensacional. Adorei ter estado com você, com toda a audiência. Eu acho que é isso. A gente deixa pistas e pessoas que não estiveram nessa live, mas vão poder aí depois estar tendo contato com as nossas palavras e tudo mais, porque é isso. É um somando e a gente potencializa para ajudar pessoas cada vez mais. Perfeito. Obrigadão, Grande pessoal. abraço, sucesso, nos veremos. Gratidão por tudo, viu? Amém. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.